Mesmo após a derrota do City pro Real nessa terça, o Rodri teve a cara de pau de dar uma entrevista ontem e comentar sobre o gesto do Vinícius Júnior que no meio do jogo mostrou a manga da camisa para a torcida do City para deixar bem claro qual dos dois times tem mais Champions. O espanhol não gostou e já foi fazer uma tempestade em copo d'água por conta desse simples gesto. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as bizarras palavras dele sobre isso, com todos os detalhes, e eu vou querer saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. Pois é, pessoal, é impressionante como esse jogador chamado Rodri não se contenta em simplesmente ter ganhado a bola de ouro mesmo sem merecer. Toda vez que alguém minimamente fala ou faz qualquer coisa criticando o prêmio, afinal todos sabem a verdade, ele faz questão de ir lá e responder falando alguma besteira. Não é à toa que depois que ele já havia falado umas 2 ou 3 groselhas seguidas, o próprio Neymar, que sabemos que não costuma se importar muito com tretas alheias, comentou em suas redes que ele havia virado falador. O primeiro que ele respondeu, pra você que não se lembra, foi o próprio Real Madrid e o Vinícius Júnior, basicamente falando que achou falta de respeito eles não irem à premiação no dia e também que o Vinícius precisava aprender a se comportar melhor dentro de campo, dizendo que ele era um cara muito provocador, que não respeitava os adversários e nem as torcidas e essas baboseiras todas. Depois ele ainda teve coragem de responder até mesmo o Cristiano Ronaldo, que, como nós vimos durante a premiação do Globo Soccer em dezembro, fez questão de falar na frente de todos que a bola de ouro foi roubada e merecia ser do Vini. Para responder essas falas do português, ele havia dito: Cristiano Ronaldo dizendo que Vini merecia a bola de ouro? Bem, foi uma surpresa, porque ele sabe melhor do que ninguém como esse prêmio funciona e como o vencedor é escolhido. Este ano, os jornalistas que votam decidiram que eu deveria ganhar. Provavelmente esses mesmos jornalistas foram os que em algum momento votaram para que ele ganhasse, e imagino que então ele teria concordado. E chega a ser até engraçado ver como as coisas aconteceram nesse último jogo. Logo no aquecimento, o Vini já viu a faixa que a torcida do City havia levado e na hora do hino o Rodri foi visto filmando a faixa todo feliz. Inclusive, quando perguntado sobre essa faixa, brevemente ele respondeu dizendo: foi muito bom. Aí o Real conseguiu uma virada épica com o Vini fazendo a diferença no jogo e em um determinado momento em que o City ainda vencia, a torcida inglesa gritava: cadê a sua bola de ouro? Cadê a sua bola de ouro? E foi nessa hora que o Vini aproveitou e apontou para as 15 Champions na camisa e ainda deu uma risada. Perante a tudo isso, dá uma olhada na diferença de expressões dos dois deixando o estádio. Lembrando que, como eu disse, uma das coisas que o Rodri mais bateu na tecla quando foi responder os jornalistas que perguntavam sobre a sua questionável bola de ouro é que os jogadores precisam, além de desempenharem no mais alto nível, mostrar também um fair play, respeito e ser exemplo dentro de campo. O mais curioso é que na época a mídia realmente abraçou isso e comentou coisas do tipo: Rodri está certo, se Vinícius não fosse tão provocativo e polêmico dentro de campo, com certeza teria mais chances de vencer. Parece que eles esqueceram dessa cena aqui em que o Rodri foi expulso na Premier League no ano passado, ou mesmo em que após vencer a bola de ouro na noite da festa de comemoração do Manchester City, ele foi flagrado cantando Vinícius tchau, Vinícius tchau. Esses dois casos só mostram como o Rodri não é esse exemplo de fair play que ele mesmo e também a mídia tentaram pintar para justificar que para vencer a bola de ouro há mais coisas envolvidas além do nível de futebol praticado dentro de campo. E mesmo que ele fosse, ainda seria uma situação extremamente hipócrita por parte da organização do prêmio, porque nessa mesma premiação que o espanhol levou a bola de ouro, o goleiro argentino Dibu Martínez também venceu como o melhor goleiro do mundo. E perguntaram para ele ao vivo se ele achava que o seu estilo provocador dentro de campo foi um diferencial para isso. Ou seja, uma hipocrisia sem tamanho de todos os lados quando envolve Rodri, FIFA e bola de ouro. E ontem então ele resolveu novamente mostrar toda a sua hipocrisia e simplesmente taxou como uma verdadeira provocação a resposta do Vini para
provocação que partiu da torcida do City. Se liga nisso. O gesto do Vinícius Júnior foi um pouco provocativo e desrespeitoso. São coisas que infelizmente acontecem dentro de campo, mas que não deveriam acontecer. A torcida está pelo show e pelo espetáculo, e os jogadores precisam levar isso em consideração. Dentro de campo, devemos sempre buscar dar o exemplo, tanto para a torcida quanto para aqueles que desejam estar lá um dia. É claro que às vezes, no calor do momento, um jogador pode tomar decisões questionáveis, mas deve-se aprender com o erro e ter todo um trabalho para melhorar e evitar esse tipo de coisa. É dessa forma que eu penso. Ou seja, olha só a mentalidade desse cara. Tudo que ele ou seu time faz está 100% certo e tudo que os outros fazem está 100% errado. Antes do jogo começar, ele estava lá na torcida todo feliz e até foi flagrado filmando a faixa do City, mandando o Vini parar de chorar. Aí o time dele leva uma virada humilhante no finalzinho, o Vini destrói o jogo, dá sua resposta dentro de campo para os torcedores que começaram provocando, afinal, futebol é lá e cá, e ele vai chorar na mídia. E nessa quarta agora rola o jogo de volta no Santiago Bernabéu e depois de toda essa repercussão, pode apostar que vai ter provocação por parte da torcida do Real Madrid. Muito provavelmente é algo bem parecido com o que o Vini fez, falando da quantidade de Champions dos dois times, que dá literalmente 15-1. E como você já sabe, quando essa provocação acontecer, muito provavelmente o Rodri, que nunca aceita que ninguém fale nada, vai acabar falando alguma coisa sobre isso também. É importante lembrar também que já fazia um bom tempo que ninguém mais falava sobre esse assunto da bola de ouro. Por parte do Vini e dos brasileiros, o assunto já havia praticamente morrido. A maioria já havia aceitado e estava focado na possibilidade dele vencer em 2025, ou até mesmo do Rafinha, que também vem fazendo uma grande temporada. Mas enfim, de maneira geral, aqui no Brasil já estávamos focados na próxima. Inclusive, nessa última semana saiu um ranking das posições atuais para essa bola de ouro, caso o prêmio fosse hoje, onde o Rafinha apareceu em segundo, atrás apenas do egípcio Mohamed Salah, e o Vini apareceu em quarto lugar. Quem reacendeu toda essa treta foi a própria torcida do City. E agora, muito provavelmente, eles serão obrigados a ver o próprio time mais uma vez ser eliminado por Real Madrid, pois convenhamos que é quase impossível o City eliminar o Real jogando no Bernabéu, ainda mais com a vantagem que os espanhóis já construíram jogando fora de casa. E se isso se confirmar mesmo, o Real terá eliminado o City em 2022, com uma virada espetacular, em 2024 nos pênaltis e em 2025 tendo no primeiro jogo também uma virada espetacular. Ou seja, a maioria das vezes em que o City foi eliminado por Real nos últimos anos, não só viu o clube ser campeão do torneio posteriormente, como foi o pior tipo de eliminação, aquela em que dá o gostinho pro torcedor que as coisas darão certo e no final tudo vai por água abaixo da pior e mais dolorosa forma possível. E mesmo sabendo de tudo isso, eles ainda assim resolveram fazer essa provocação e, como sabemos, tudo que vai acaba voltando. Mas agora então eu quero saber de você. O que você acha? O Rodri realmente tá sendo o cara mais hipócrita do mundo, porque ele não é exemplo nenhum e sempre quer responder quem fala umas verdades pra tentar de alguma forma justificar o injustificável? Ou você acha que ele tá certo e que o jogador dentro de campo tem que buscar ser exemplar e não deve mesmo ficar caindo na pilha da torcida e respondendo? E essa coisa de que pra ganhar a bola de ouro tem que analisar outras coisas além do desempenho, você concorda? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, e se você não viu a reação do próprio Guardiola depois do show do Vini nessa terça, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Que Deus te abençoe e valeu!